Gurizada, o negócio é o seguinte, o que a direção do Internacional tem que fazer com o técnico Miguel Ángel Ramírez depois do fiasco que foi a estreia colorada na Libertadores da América? A gente fala sobre isso neste vídeo que tem o patrocínio da 1xBet. 1xBet, uma casa global do mundo das apostas, os caras são gigantes. E eu coloquei na descrição deste meu vídeo o link para que tu clique lá e faça a tua inscrição na 1xBet. Mais uma, utiliza o meu código promocional pessoal, Meneghetti, como tá aqui, ó, pá, GHETTI, e com esse código tu vai acabar dobrando o valor do teu primeiro depósito. Se tu colocou só 50, já vai para 100 pila. Colocou 250, já vai para 500, para tu te divertir, buscar entretenimento e quem sabe ganhar uma graninha. Se tu for bom de aposta, se tu for bom de palpite, tem várias modalidades esportivas, tem calendário internacional do futebol e também, é claro, os jogos do futebol brasileiro. Passa lá na 1xBet. Eu vou rodar a vinheta e em seguida a gente fala desse tema que é relevante e importante. O que a direção do Internacional tem que fazer com o técnico Miguel Ángel Ramírez? Vamos lá? Te convido para que tu faça a inscrição no meu canal, é muito simples, vai ali no inscrever-se, dá uma clicada, tem o sininho e aí tu ativa as notificações para os meus próximos vídeos. Tu já sabe, né, que o teu like joga o canal do Menegas para cima, pessoal do YouTube, do Google fica de olho, reparando. Ah, tem uns caras que discordam lá, tem uns que passam o limite, mas os caras estão dando like, então prende o teu like ali, é barbadinha, clica no joinha e vamos nessa. Passa lá na 1xBet, hein, não te esquece, tem link na descrição deste meu vídeo para tu te inscrever. Os caras são fortes, vai lá na 1xBet. O que a direção do Internacional tem que fazer depois da desastrosa estreia do Internacional, perdendo 2-0 para um figurante, para um inexpressivo time da Bolívia, o Always Ready? Pior que o resultado, foi a atuação do time. O Inter não mostrou nenhum tipo de evolução. O primeiro aspecto, a direção do Internacional, e aí entendam-se, presidente do clube Alessandro Barcelos, vice de futebol João Patrício Hermann, tem que deixar de lado um encantamento fácil de perceber que eles têm com este técnico. O Miguel Ángel Ramírez, sob certo aspecto, era, até chegar no Beira-Rio, o técnico da moda. Várias equipes do futebol brasileiro tentaram, o Palmeiras fez uma tentativa, o São Paulo especulou, até o Flamengo se disse na saída do Domenech Torrent, também o Atlético Mineiro. Então, um técnico badalado, que com um time desconhecido, com um sistema de jogo diferenciado, jogo de posição, no equatoriano Independente Del Valle, surpreendeu e conquistou em 2019 a Copa Sul-Americana. Ele tem 36 anos, ele é um novo, ele é um treinador ainda começando a sua trajetória, terceira temporada do futebol profissional, e ele se expressa bem, ele fala bem, ele é um europeu. Isso faz, na minha percepção, e acho que está fácil, inclusive, de diagnosticar isso, com que os dirigentes colorados estejam encantados. A relação me parece de encantamento do Barcelos e do João Patrício pelo técnico colorado. Eu até acho que a maneira como ele fala, o Miguel Ángel Ramírez, as suas ideias, a sua franqueza ao analisar futebol, e ele se expressa muito bem, são sim virtudes e pilares para que as pessoas se encantem. Ok, eu gosto também de como ele se manifesta. Mas há uma hierarquia nesta relação. E o Miguel Ángel Ramírez, em dois grandes momentos desta amostragem pequena de temporada, ele não deu resultado. Ele perdeu o Grenal e ele estreou com uma derrota. Gente, uma derrota constrangedora. Foi um fiasco. O Inter perder por 2-0 para o Always Red, uma equipe inexpressiva. ainda que a gente possa ponderar que tem a altitude, esse time boliviano está com o técnico há 15 dias. Então, vai por terra abaixo a desculpa de que é começo de trabalho no Inter. E no Always Red, que o técnico chegou há 2 semanas, também é começo de trabalho. O Turco Assad, que é um argentino. Então, assim, o Internacional tem que chamar o Miguel Ángel Ramírez e eu não defendo a sua demissão. Não é isso que eu estou defendendo e acho que, inclusive, nem está perto deste momento. Mas ele tem que ser cobrado. Ele tem que ser questionado. E com força, com aspereza, inclusive. Ele tem incoerências na formação da equipe que eu não consigo conceber. Primeiro lugar e o mais importante, o Internacional não pode ter a montagem do seu time sustentada e como um pilar de observação de uma equipe do tamanho do Always Ready. E o Ramírez já disse isso.
Ele disse, inclusive, na coletiva depois da partida, que ele ficou surpreso porque o time boliviano se comportou de uma maneira diferente, que ele esperava o time boliviano de outra maneira. Ora, isso se faz um jogo contra o Barcelona, num Grenal, contra o River Plate, contra o Boca, contra os hoje poderosos Palmeiras e Flamengo, montar o teu time de acordo com o adversário. Ok, mas não sempre. E diante de uma equipe inexpressiva do futebol continental. O Internacional tem que ter uma filosofia de jogo e ela tem que ser mantida. Gente, futebol é repetição. E este é o ponto que eu mais questiono de um técnico emergente, que tem boas ideias, que tem um sistema de jogo que pode funcionar. A gente viu o Del Valle eliminando o Grêmio na pré-Libertadores da América, mas que vai requerer tempo. Mas ele só vai ter tempo se ele tiver resultado. Então, os dirigentes do Inter têm que chamar o Miguel Ángel Ramírez e questioná-lo sobre que história é essa, Ramírez, de armar o teu time conforme a disposição tática deste adversário especificamente, que é o Always Ready. E vale mesmo pro Deportivo Táchira. E vale o mesmo pro Olímpia. São equipes que não são um exemplo de nada, não tem poder para dizer esse aqui é um timaço, é o River, que ganhou recentemente 2 Libertadores, é o Boca, que tem camisa, é um Grenal que tem a rivalidade, é o Flamengo, é o Palmeiras, é o Barcelona. Não, gente, menos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Yuri Alberto no banco de reservas. Não tem justificativa. Ele é o melhor atacante que o Inter tem hoje. Ele é um dos melhores jogadores que há no estádio Beira-Rio. Ele é uma grande promessa do futebol brasileiro. Ele não pode ficar na reserva. Ele joga mais que quem está jogando. No caso agora foi o Thiago Galhardo. Outra, Patrick. Pelo esquema tático, a gente montou o jogo pelos lados, que não era mais forte, eu tirei o Patrick do time. O Patrick está entre os melhores jogadores do time. E no futebol, que ensina que repetição é importante, também os melhores devem jogar. Então ele tirou 2 dos melhores jogadores do Internacional, no meu entendimento, inclusive são os 2 melhores aliados ao Edenilson. Aí ele no segundo tempo abre mão do seu sistema de jogo, depois durante o segundo tempo abre mais uma vez, e aí ele fez, gente, uma salada de frutas, com o Rodinei como lateral pela esquerda, colocou zagueiro no intervalo na frente da zaga, depois tirou zagueiro com uma justificativa de que talvez tivesse sentido algum desconforto no joelho. Enfim, o Internacional não está indo por um bom caminho. Claro que é cedo, é prematura qualquer discussão sobre uma troca na comissão técnica. Mas o Ramírez só terá estabilidade acompanhado de resultados. E ele tem, como eu já disse num vídeo no final de semana que eu fiz aqui, 40 dias decisivos. Porque ele vai jogar nesses próximos, agora já são 36 dias, toda a primeira fase, a fase de grupos da Libertadores da América e o Campeonato Gaúcho. Experimenta perder o Gauchão pro Grêmio e não se classificar na Libertadores. Acabou o discurso. Por mais que os dirigentes queiram sustentar, isso vai se manifestar de várias maneiras por forma do torcedor, inclusive no quadro social. Então os dirigentes do Internacional podem até dar prazo para o Ramírez, e eu acho saudável isso. Eu sou contra a política de ficar demitindo o treinador, mas se tu tem um treinador que tem 36 anos, que é um emergente, com boas ideias, é verdade, que tem um bom resultado anterior lá no Del Valle, um único bom resultado na sua trajetória, que até então tem 2 anos, ele está começando o seu 3º ano, e que tem 36 anos, e que é jovem, e que está se adaptando a um outro país, o que tu faz? Tu tem que colar nesse profissional, nesse cara, profissionais tarimbados, experientes, acostumados à agrura da Libertadores da América, acostumados a entrar num vestiário com cheiro de tinta, a uma porta que dá choque, a vestiário às vezes que tem 10 centímetros de água, esse tipo de situação que ele vai acabar encontrando, mas que ele ainda não viveu. Por quê? Porque a experiência não se compra em farmácia, em doses, e muito menos em quilos no supermercado. A experiência se adquire com o tempo. Se ele não tem essa experiência, e se os dirigentes do Internacional não têm ainda, que coloquem próximo a ele um coordenador técnico, alguém com esta vivência, alguém com este ambiente acostumado, para mostrar para ele assim, Ramírez, você vai ter muito tempo aqui, mas esse teu tempo só será realmente prorrogado e estendido se tu tiver resultado. Ele tem que ter resultado. Ele tem que fazer uma fase de grupos da Libertadores competente e convincente. Até pode perder o Campeonato Gaúcho. Não lhe é sonegado este direito da derrota, mas depende da maneira. Ele tem que perder brigando, peleando, disputando jogo a jogo, indo pra final, empatando um Grenal e perdendo outro. Pode acontecer. Eu sei que você, torcedor do Internacional, está ansioso por títulos e por bons resultados. E resultados, inclusive, em cima do rival. Mas talvez tenha que ser dada uma paciência. Mas isso não impede que o Miguel Ángel Ramírez seja cobrado. Quer ver uma incoerência dele? Nos 2 jogos mais importantes que ele teve na temporada até agora. O Grenal que ele perdeu e o Always Red que ele também perdeu.
No Granal ele começa com o Maurício pelo lado aberto, pelo flanco direito. Quanto ao Always Red, ele começa com o Maurício pelo meio, pelo lado esquerdo. Para o trem que eu vou descer. Não tem nenhuma coerência. E esta troca, essa alternância, essa pizzaria, vamos combinar que isso é uma pizzaria. Esse rodízio que ele faz, num sistema que ele está aplicando novo, numa metodologia nova, num esquema tático famoso jogo de posição, tem tudo para dar errado. Ele fica alternando a todo momento. Agora, se ele definir um time titular, um esquema de jogo e der sequência, e ele teve toda a primeira fase do Gauchão para fazer isso, se ele der sequência, fica mais fácil, inclusive, para o jogador que está entrando no time. Facilita a sua compreensão do esquema. Agora ficar trocando, daqui a pouco o Heitor pega a bola, ele não sabe se ele tem à sua frente o Peglow, se ele tem o Marcos Guilherme, se ele tem o Caio Vidal, se ele tem o Palácios. Já há uma necessária troca de jogadores em função de desgaste físico, acúmulo de jogos, em função de lesão, em função de suspensão. Mas se o técnico vai reforçar essa troca, esta alternância, essa pizzaria com rodízio, aí fica ainda mais difícil e vai levar muito mais tempo para que os jogadores assimilem o seu sistema de jogo. Então o resumo é esse. A direção não tem que demitir o Ramires. Pelo menos por agora. Não, tem que lhe dar prazo, mas tem que cobrar e tem que entender se ele sabe o que ele está fazendo e se ele sabe que ali na frente ele precisará de resultados. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Gostando dos meus vídeos, deixem um like e não esqueçam. Deem uma passadinha lá na OneXBet. O link para a tua inscrição na 1xBet está na descrição deste meu vídeo. Feitoria, gurizada? Então vai um abraço.